Futebol, gastronomia, tolerância, sonho e convivência. Bom, eu fui criado dentro do ambiente de jornalismo, dentro de redação, né? Meu pai era jornalista, trabalhou nos diários associados a vida toda, mas é interessante porque se eu herdei dele o lado jornalista, né, a paixão pelo esporte, né, pelo vôlei, pelo futebol, pelo basquete, isso vem da minha mãe. A minha mãe já vai fazer 90 anos, mas é apaixonada por esporte, acompanha tudo até hoje. Não vê novela, não vê jornal, não vê série, não vê nada, só vê esporte na televisão. Então eu herdei essa paixão da minha mãe, né, sempre fui alucinada com isso, e aí eu consegui juntar as duas coisas, né, o jornalismo, que é uma herança do meu pai, e a paixão pelo esporte, que vem da minha mãe. Esse armário, ele é muito especial por um ponto. Tem esses 4 copos branquinhos aqui, ó, são os primeiros copos de Copa do Mundo que se tem notícia. Eles são da Copa de 1962 no Chile. Cada copo retrata um jogo da fase de grupos, porque eram só 16 seleções, tá? Então eram 4 grupos de 4 seleções. E esse copo, ele é feito de opalina, é um material que fazia lustre antigamente, e ele tem uma pintura à mão. Claro que eu imagino que existia uma forma, mas de toda forma não é uma pintura que você percebe que é uma coisa, não é uma coisa industrializada, é uma coisa bem. Então esses copos aqui, eles são uma raridade aqui do acervo do Monumental. Olha, tem mais de 20 anos que eu penso em ter um bar de futebol, né? Porque como apaixonado pelo esporte, eu sempre colecionei muitas coisas, né? Eu acho que em determinados momentos eu me vejo até como um acumulador. Eu guardo tudo relacionado a futebol, sabe? Então, e aí eu sempre tive vontade de fazer desse acervo que eu fui montando a decoração de um bar temático, um lugar que fosse para convivência realmente, para as pessoas verem jogos de futebol, para as pessoas poderem conversar sobre futebol, para poder fazer aquela famosa resenha, né? E aí isso foi crescendo e acabou que durante a pandemia, tá? Um amigo teve um dos estabelecimentos dele, ele precisou fechar, justamente por causa da pandemia, era uma pizzaria, ficou o imóvel fechado, e aí eu via naquele imóvel o lugar ideal para a gente poder montar o bar de futebol. Aí eu fiz o convite, ele comentou com um cunhado dele, e esse cunhado pôs fogo no negócio realmente, falou, vamos montar, vamos fazer, vamos montar, e aí nós três nos unimos, né, criamos aí a sociedade, e resolvemos fazer o Monumental. Realmente, assim, o bar ficou muito mais do que eu sonhava, né? Ficou muito além do meu sonho, né? Porque, assim, uma das coisas que eu mais gosto é de frequentar bares de futebol, né? E a gente tem poucos no Brasil. Em Belo Horizonte, a gente nunca teve um realmente bar de futebol, né? A gente tem muito bar que é camisa na parede, não é isso, né? O bar de futebol é realmente o contexto do futebol. E é interessante porque o nome Monumental, além de remeter a estádio, as pessoas pensam muito que é por causa do Monumental de Núñez. Não é. Tá? A última Copa Libertadores, por exemplo, foi decidida no estádio Monumental de Guayaquil. O estádio do Colo-Colo em Santiago chama Estádio Monumental. O estádio olímpico do Grêmio chamava Estádio Olímpico Monumental. No Paraguai a gente tem Estádio Monumental. Na América do Sul, tá? Então Monumental é um nome de estádio. Claro, o Monumental de Núñez recebeu a final da Copa de 78, é o maior estádio da Argentina, é sem dúvida nenhuma a referência maior. Mas de toda forma a gente tem estádio monumental pela América do Sul inteira. Então a escolha do Monumental foi por esse lado, né? Então as pessoas terem ali como se fosse um estádio, mas mais do que isso, né? Monumental, dá meio que aquela coisa ali de monumento, de museu, e é mais ou menos um museu de futebol. Claro, numa proporção muito menor do que a gente tem no Mineirão, do que a gente tem no Pacaembu, mas de toda forma muitas peças históricas fazendo a decoração do bar, que na verdade é a realização de um sonho que eu carregava há pelo menos 20 anos. Bom, o Monumental, né, é uma empresa recente, a gente está aberto tem 6 meses só. Aí a gente tem, pessoal, né, o Monumental, embora durante a semana, por exemplo, ele abra só às 6 da tarde, às 18 horas, né, a gente já tem gente aqui desde 9 horas da manhã, seja na operação do bar, né, no caso meu filho, ou seja na limpeza, no início de fabricação das coisas da cozinha, que elas dão muito trabalho, entendeu? Então, não é simplesmente, quem vem aqui pede, por exemplo, um pastel de jiló.
O jiló, para poder virar a massa do pastel, ele fica 24 horas de molho. Então é uma situação muito, muito complicada, muito. Então a operação é essa. Aí a gente tem 3 pessoas que trabalham na cozinha, 3 pessoas que trabalham no balcão, podendo subir para 4. E aí a gente tem essa presença, né, minha, do meu outro sócio, dos meus filhos. Então acaba que é uma empresa bem, bem familiar, né? E que a gente tem aí essa estrutura dependendo do dia da semana. Vamos lá. Isso aqui são todos os selos de futebol lançados no Brasil. Então eu tenho uma coleção temática, né? São selos de coleção, eles nunca foram colados em carta, nunca receberam carimbo. Os que têm carimbo, tipo esses aqui do milésimo gol do Pelé, de 69, isso é carimbo de primeiro dia de circulação. Não é um carimbo de selo que foi colado em carta. Então começa com esses 3 primeiros selos aqui, que são relativos à Copa de 1950, que foi organizada no Brasil. E aí vai aqui toda a coleção, a história do futebol brasileiro, contada a partir de 1950 por essa coleção de selos. Bom, a gente montou esse primeiro monumental, é muito recente, eu disse, né, tem 6 meses só, mas a gente já recebeu propostas de abrir em Belo Horizonte, né, abrir um filial em outras regiões da cidade. A gente está na Cidade Nova, né, que é uma região muito populosa da cidade, mas a gente já recebeu proposta para abrir na Zona Sul de Belo Horizonte, já recebeu proposta para poder abrir no bairro Castelo. A gente está estudando como é que vai funcionar isso aí. A ideia nossa é ter um lugar bem aconchegante, tá? Que todo mundo se sinta bem e seguro até na questão de higiene. A gente trabalha com banheiros, por exemplo, a gente é muito rigoroso com a limpeza de banheiro, um banheiro adaptado, né, para poder provocar a integração. A gente quer tolerância, quer integração, então a gente tem um banheiro adaptado. A gente tem muita preocupação com a questão de cozinha também, né, de consumo, de trato do alimento, essa situação toda. Então, por isso o bar não é um bar grande, é um bar para 90 pessoas. E a gente não quer ampliar. Para ampliar, a gente corre o risco de piorar o nosso atendimento. Tá? Da pessoa pedir o prato e ele não chegar num tempo razoável, tá? Dele chegar frio. A gente não quer que isso aconteça. Então, realmente, diante disso, de repente, o futuro do Monumental pode ser expandir mesmo para outras regiões da cidade. Repito, a gente está na Cidade Nova, né? Ou de repente até para outras cidades, mas preocupação forte é que a gente não perca a qualidade que a gente apresenta para poder quem frequenta o bar.